Salve pessoal da Facol, mais uma videoaula para vocês e agora sobre concordância verbal, beleza? Vamos a ela então, falar um pouquinho sobre esse assunto que é bem interessante, difícil e que, claro, apresenta suas peculiaridades. Regra geral em relação à concordância verbal. Verbo concorda em número e pessoa com o respectivo sujeito. Teoricamente, o que nós temos? Uma vez que o sujeito está no singular, consequentemente, o verbo vai ficar no singular. Verbo plural, sujeito plural. Dá uma olhadinha nesses dois primeiros exemplos que eu coloquei aqui, são praticamente iguais, salvo a situação de pluralização do verbo. Repara que o primeiro exemplo diz: ficaram insatisfeitos durante o pleito a comunidade como um todo. Será que essa primeira construção está certa? Verifica o sujeito. Quem é o sujeito dessa estrutura oracional? Não é a comunidade como um todo? O núcleo não é a comunidade? Consequentemente, o verbo deveria ficar no singular, como acontece embaixo. Então, a primeira construção está inadequada. A forma correta seria: ficou insatisfeita durante o pleito a comunidade. A comunidade ficou insatisfeita. Concordância verbal com o sujeito simples. Se eu tenho o sujeito simples, pense no seguinte: o sujeito simples, singular, verbo singular. Se o meu sujeito simples está no plural, o verbo também, consequentemente, ele vai para o plural. Ok? Olha só essas 4 frases que eu acabei colocando para vocês. Dessas 4 frases, nós temos a ilustração bem clara de alguns equívocos que acabam, consequentemente, acontecendo nas mais diversas situações. Por exemplo, observa aí na primeira situação que nós temos. Chegou ontem à noite 20 turistas. Por que está errado aí? Repara que, normalmente, a gente se equivoca muito com relação ao verbo e sujeito quando, por exemplo, nós temos uma inversão do termo, inversão dos termos, quando o sujeito aparece depois do verbo. Nesse caso, o meu termo sujeito é o termo 20 turistas. E repara que o 20 turistas está no plural, consequentemente, o verbo deveria ir no plural também, chegaram, e não chegou. Portanto, aí existe um equívoco, de acordo com o critério da ordem indireta. Aqui embaixo também tem um outro erro. Leiam comigo. A torcida dos clubes paulistas, que estavam em péssima colocação no campeonato, quebraram toda a arquibancada. A torcida dos clubes paulistas quebraram? Não, né? Se o sujeito, se o núcleo é a torcida, então seria quebrou e não quebraram. Agora, por que houve o equívoco aqui? Houve o equívoco principalmente porque olha a distância do meu sujeito, torcida, para o verbo. Ambos estão muito longe um do outro. E o exemplo de baixo? Resta, após um longo debate entre o povo e o governo, esperanças de que as coisas melhorem. O que aconteceu nesse momento? Repara que o verbo resta tem como sujeito esperanças de que as coisas melhorem, certo? Então, o que aconteceu desse modelo, ou para que houvesse o equívoco linguístico? Primeiro de tudo, nós temos uma inversão da ordem direta, certo? Resta está errado por isso, então. E outro motivo também é o fato de nós termos um distanciamento entre sujeito e verbo. Então, as duas coisas que aconteceram nos dois exemplos anteriores é fruto e resultado da justificativa para o equívoco que acontece nesse terceiro modelo. E da última frase: a educação dessas pessoas impediram o mal maior. Por que houve o erro? Impediram está no plural e o sujeito, a educação, está no singular. Aconteceu algum tipo de equívoco porque o verbo impediram ele acabou concordando inadequadamente com o termo pessoas, que é o termo mais próximo a ele. Então esse é o erro que acontece aí. Concordância com o sujeito composto. Quais são as suas peculiaridades? Toda vez que eu tiver o sujeito composto, consequentemente, eu vou ter um verbo que concorda com esse sujeito composto e vai estar no plural. Toda vez que eu tiver uma frase em ordem direta, como acontece no primeiro exemplo, o professor e o monitor entraram. Repara o que aconteceu? Entraram está no plural porque eu tenho dois núcleos do sujeito. Verbo concorda obrigatoriamente com os núcleos do sujeito. Se eu tenho dois núcleos, consequentemente o verbo vai obrigatoriamente para o plural. Agora eu percebo no segundo exemplo, da ordem indireta. Indireta é quando a gente inverte a ordem, quando a gente coloca o verbo na frente
dos sujeitos. O sujeito ainda é o professor e o monitor, mas o verbo está na frente e entrou. Quando isso acontece, quando o sujeito ele vem depois do verbo, pode acontecer duas situações. Ou o verbo fica no singular, concordando com o mais próximo, ou o verbo vai para o plural, entrar o professor e o monitor, concordando com os dois termos, certo? Então isso pode acontecer da ordem indireta. Quando nós tivermos núcleos com sujeitos sinônimos, perceba no exemplo, ódio e rancor. Ódio e rancor não são sinônimos, não é um núcleo composto, nós temos dois núcleos, portanto o verbo ele pode permanecer no singular, dominava, ou ir para o plural, dominavam, ok? 4. Sujeito composto seguido de aposto recapitulativo. Como assim, professor? O que é o aposto recapitulativo? Tá vendo o termo tudo ali no final? Febre, dispneia, ânsia, depressão, tudo. Esse termo tudo ele recapitula todos os termos anteriormente mencionados. Consequentemente, ele que estabelece a relação de concordância. Tudo destruía. Olha o verbo do singular concordando com tudo e não concordando com febre, dispneia, ânsia e depressão. Certo? Tudo bem? Número 5. E quando os núcleos do sujeito são de pessoas gramaticais diferentes? Como assim, professor? O que são pessoas gramaticais diferentes? Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, e ele, terceira pessoa. Ele ou você. Então repara que são primeira, segunda, terceira pessoa, e claro que eles podem vir para o plural. Primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, o vós, e o terceira pessoa do plural, eles, vocês, certo? Repara aqui no meu exemplo, aqui o que eu tenho é eu e tu, tudo bem? Quando acontece a primeira e a segunda pessoa, lembra que existe uma relação de hierarquia. A primeira pessoa é mais importante que a segunda, que é mais importante que a terceira. Então, se eu tiver eu e tu, então nós temos que colocar no plural o verbo pensando na primeira pessoa que prepondera sobre a segunda. Então, eu e tu estávamos felizes. Agora, olha só, do tu e João, segunda pessoa e terceira pessoa. Nesse caso, o que deveria preponderar é a segunda pessoa do plural. Mas, hoje em dia, se aceita também que se faça a terceira pessoa do plural. Então, estáveis ou estavam felizes. E se por acaso eu tiver eu e meus amigos, primeira pessoa e terceira pessoa. Aí, nesse caso, prepondera a primeira pessoa do plural, estávamos felizes, certo? Sempre pensando nesse seguinte critério. Eu é mais importante que tu, que é mais importante que ele e você. Sexta questão de concordância. Expressões partitivas. A maioria de, a maior parte de, ou até mesmo expressões coletivas, o bando, o grupo, etc. Toda vez que eu tiver essas construções, olha o que acontece. O bando assaltou o banco. Tá certo isso? Sim, está certo. No final das contas, o verbo assaltou concorda com o bando. Ah, mas o termo bando, ele é o termo que indica coletividade. Não importa. Ele está no singular. Portanto, o verbo fica obrigatoriamente no singular também. Olha o exemplo de baixo. O bando de marginais assaltou. Agora, esse termo bando, ele vem acompanhado de marginais, certo? Então, tanto faz, na verdade, se você colocar o verbo no singular concordando com o bando, quando concordando com marginais, que é essa expressão partitiva aí. Então, tanto faz se assaltou ou assaltaram nesse caso. Então, olha o que diz a observação aí. Pode-se concordar com o sujeito, o núcleo do sujeito singular ou com o elemento que acompanha marginais, certo? Número 7. Pronomes relativos que e quem. É interessante salientar aqui algumas características do que e do quem. Perceba que no primeiro exemplo, fomos nós que pagamos a dívida. Repara que esse pronome que, ele retoma o termo nós. Por isso que o verbo fica pagamos. Tudo bem? Agora, diferentemente, acontece com o quem. O quem, ele é o pronome de terceira pessoa do singular. Por isso que a primeira construção está certa. Fomos nós quem pagou a conta. Mas, hoje a língua portuguesa também admite a segunda versão. Fomos nós quem pagamos, assim como o que. Tudo bem? Então aí uma instruçãozinha.
Quem é o pronome de terceira pessoa do singular. Portanto, ou permanece o verbo da terceira pessoa ou concorda com o núcleo da pessoa antecedente, certo? Número 8. E quando eu tenho verbos impessoais? Muito interessante salientar esses verbos impessoais aí. Quando eu tiver esses verbos impessoais, olha o que acontece. Verbos impessoais, como faz, que indica tempo decorrido, como o verbo haver, que indica tempo decorrido, ou verbo haver no sentido de existir, são verbos impessoais porque eles não são ações feitas por pessoas. Faz séculos que não dos verbos. Repara que o verbo fazer fica no singular, embora o termo séculos esteja no plural, porque não tem sujeito. E o verbo indica tempo decorrido. Não existe fazem séculos, faz séculos. A mesma coisa do verbo haver. Há dias, haviam dias, não existe. Há dias que partiu para um mundo melhor. Havia poucas pessoas preocupadas. Não existe o termo haviam poucas, e sim havia poucas pessoas preocupadas. Assim como se eu colocar o verbo haver num tempo composto, devia haver poucas pessoas preocupadas, também deve permanecer no singular. Portanto, permanece sempre na terceira pessoa do singular quando eu tiver verbos impessoais, ok? Número 9. E quando eu tiver, por exemplo, voz passiva sintética? Voz passiva sintética acontece nesse primeiro caso aí, ó. Ministram-se aulas particulares de português. Repara que tem sujeito. O sujeito dessa construção são aulas particulares de português. Logo, se existe sujeito, aulas particulares de português, então o verbo, consequentemente, ele tem que concordar com o sujeito e verbo. Portanto, a frase incorreta é a frase de baixo, em que o verbo está no singular e o termo aulas, que é o sujeito, está no plural. Agora dá uma olhadinha embaixo. Embaixo é uma situação diferente, não tem sujeito. O sujeito está indeterminado, ele não aparece. Portanto, uma vez que não tem sujeito, professor, mas por quê? De profissionais com formação superior não pode ser sujeito jamais, porque vem antecedido de preposição obrigatória. Logo, como não há sujeito, o sujeito é indeterminado, então, consequentemente, o verbo ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então, segundo caso, necessitam ser de. Está errado, ok? Espero aí que vocês tenham apreciado, entendido essa matéria. Qualquer dúvida, reveja o conteúdo, afinal de contas você tem esse material também em caderno e sempre se atentem às aulas, afinal de contas as aulas são mais importantes, essas videoaulas ajudam, mas consequentemente as aulas presenciais têm maior fundamentação e maior tempo para trabalho para tirar as dúvidas, ok? Até a próxima então, galera.